uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova, especialmente você de todo o Brasil, mas também América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço a todos que nos acompanham diretamente de Portugal, Canção Nova, com um carinho todo especial. Nossos portugueses, então, nosso muito obrigado. Eu sei que o programa é em pauta, aí em Portugal especialmente, tem tido, assim, uma recepção maravilhosa. Deus abençoe, viu? É bom estarmos juntos, mas a partir de Portugal, Europa e norte da África, é Canção Nova indo realmente mundo afora, cumprindo a nossa missão de educar, evangelizar, levar a vida. E nós hoje vamos conversar um pouco na contramão da vida, que é justamente esse clima de violência que o Brasil tem vivido e é preciso refletir sobre isso. Por isso, hoje vamos conversar sobre o desarmamento versus violência, tá certo? E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia, diretor-presidente da editora Voz e sempre conosco no nosso programa já há mais de 6 anos. Boa noite, Frei Moser. Realmente um tema hoje forte, não é? Isso, sobretudo porque ontem celebrávamos Corpus Christi, quer dizer, a festa do corpo de Deus, que deu a vida para que muitos tivessem vida e vida plena. E, no entanto, nós temos visto outros não querendo dar a vida, mas perdendo a vida. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite aos telespectadores. Nós enfrentamos todos os temas, mas sempre muito bem acompanhados. Tá certo, Frei Moser. E olha, nós hoje vamos aqui no programa ter a presença do Major Gilmar Luciano. Ele é o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais e vai, com dados muito atuais, com toda a perícia militar, nos ajudar a entender essa problemática tão complexa, não é? E então a gente cumprimenta agora o Major, desejando, né, um bom programa e muito obrigado por estar aqui conosco, Major. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço a Deus a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui na Canção Nova e estar trazendo um pouco mais do trabalho da Polícia Militar. Para nós, realmente, uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Tá certo, Major. E olha, como nós fazemos sempre aqui no programa, para você se situar bem ao tema da noite, então vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. A campanha nacional de desarmamento teve início no dia 4 de maio de 2011. Entre 2011 e 2012, já foram entregues mais de 600 mil armas. Para incentivar a entrega de arma, o governo está oferecendo indenizações em dinheiro. Mesmo com esse incentivo, a violência continua. Por diversos os motivos, como as drogas sendo um dos vilões principais para que haja violência, a mão armada continua. A violência pode acontecer em qualquer lugar. Na rua, no trabalho, em casa, em lugares públicos, não estamos totalmente protegidos diante de tanta violência. Mas será que o incentivo em desarmar a população está sendo uma boa opção? Essas e outras questões no Em Pauta desta noite. Pois é, e para a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero trazer também uma informação interessante, porque segundo a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, o Brasil é o país que mais mata com armas de fogo no mundo. A chance, por exemplo, de um brasileiro morrer assim, dessa maneira, é de 3 a 4 vezes maior que a média mundial. Então, realmente, o Brasil, que é tido como um país pacífico, estamos aí para sediar grandes eventos, não é verdade? Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e depois Copa do Mundo, além de, em 2016, as Olimpíadas. Então, quer dizer que precisamos estar e muito atentos a essa situação. Por isso, Major, eu pergunto o seguinte: a campanha que já vem desde 2004, ela começou mais precisamente em 2004, uma retomada agora em 2011, 2012, claro, e já foram até entregues aí pelos números que a gente tem buscado, mais de 600 mil armas, muito interessante dizer. A campanha, dizer no momento, ela está indo bem, ela colabora para que a população, de fato, se desarme e nós, por outro lado, tenhamos realmente um clima de paz,
ou isso ainda não ajuda muito nessa esfera de violência que cotidianamente nós vamos aí alcançando índices nada agradáveis? Padre Hamilton, é uma pergunta muito interessante para você que está nos assistindo. Sem dúvida nenhuma, é um grande passo que o Brasil adotou com essa campanha. Desde a criação da lei de desarmamento até as campanhas atuais, foi um grande passo. Por quê? Já antes da Idade Média, na Idade Antiga, fazia-se justiça, justitia, com as próprias mãos. Havia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O armamento nas mãos da população em nada contribui efetivamente para a segurança direta do cidadão. Muito pelo contrário, algumas estatísticas de criminólogos de renome têm demonstrado que boa parte das armas legais que estão nas mãos de criminosos foram tomadas em ações de assalto contra o portador daquela arma, como vigilantes e pessoas que têm posse de armas, que são tomados de surpresa por um grande número de assaltantes que acabam subtraindo. Então, efetivamente, desarmar a população é a saída. A autotutela, ela foi substituída com a criação do Estado e quem deve efetivamente fazer a segurança é o Estado, através da segurança pública. E o cidadão cobrar dos órgãos estatais cada vez mais a prestação do serviço com qualidade. Tá certo. Frei Mose? Sim, pois não? Não, gostei. Cabe ao poder público, não é? E a nós cabe exigir que nos deem segurança. Mas a sua avaliação, Frei, em relação a essa campanha, por exemplo, dentro do que tem proposto o chamado Estatuto do Desarmamento, também iniciado em 2003, você acha que o caminho é por aí para que a gente tenha uma cultura de paz? Não, eu diria um caminho, não é, importante, um passo importante para acordar uma nova consciência. Aí entrariam outros elementos, além desse, não é, de não portar arma, o outro elemento que seria desarmar os espíritos. E, naturalmente, é todo um trabalho de educação, de evangelização, é todo um trabalho, eu diria, de compreensão, de saber olhar o outro com os olhos de Deus, ou seja, tem muitas dimensões. Esse é um passo importante, mas eu diria é apenas um primeiro passo. Outros passos deverão complementar, não é, essa ação. Não é? Tá certo. E olha, nós vamos falar, obviamente, desses passos que serão dados aqui, vamos citar ainda a questão dos jovens, vamos verificar as questões educacionais, obviamente, para que esse tipo de situação ela não aumente, mas ao contrário, possa diminuir, a gente possa ter aquilo que todos nós almejamos. Mas, ô Major, a questão ainda é o seguinte, em termos de campanha, a campanha ela é permanente, ela tende a ir até onde, o que se espera finalmente com essa campanha que o governo implementou e que, como estamos acompanhando, os números realmente têm mostrado assim um sucesso. Por exemplo, eu tenho aqui o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, diz que a compra de armas de fogo por pessoas físicas caiu depois da campanha. Caiu 40,6% após a criação do Estatuto de Desarmamento em 2003, um ano logo depois do início da campanha. Então, quer dizer, por um lado a população está se desarmando, recebe até um soldo, uma ajuda financeira, e por outro lado a aquisição de armas também diminuiu com a própria campanha, porque eu vou comprar para quê? O convite é para desarmar. A campanha vai até quando, Major? E o que se quer alcançar finalmente com essa? Padre Hamilton, a campanha nós tivemos aí três grandes fases. A primeira, junto com o Estatuto do Desarmamento, com a Lei 10.826. Interessante, quando nós falamos em campanha tem data para começar e deveria ter uma data para terminar. Mas foi o sucesso foi tão grande, a ideia foi tão bem aceita pela população e principalmente pelo Estado, que o Ministério da Justiça ele resolveu prorrogar. Agora em 2011, 2012 nós tivemos aí uma prorrogação dessa campanha e ela está sine die, quer dizer, ela está sem data para terminar. Enquanto for esse sucesso, a campanha vai permanecer. Qual que é o viés? O que o governo pretende? Ele pretende cada vez mais tirar as armas legais de circulação. Por que eu estou falando da arma legal? Porque nós sabemos que temos aí na tríplice fronteira do Brasil um ingresso clandestino de armas. Essas armas não vão necessariamente para as mãos da população ordeira, elas vão para os criminosos, crime organizado. Mas o grande problema, o que o governo queria, é evitar o abastecimento de armas para o crime através
da população que estava regulamentada, que tinha arma registrada, mas que era vítima. Por exemplo, uma pessoa que iria trabalhar, deixava a arma em casa, a casa, por uma questão ou outra, era arrombada e o criminoso ali se apoderava daquela arma. Quer dizer, nós tínhamos mais um instrumento para cometer um crime nas mãos de criminosos. Então, é uma campanha de sucesso, ela é de iniciativa do governo federal, do Ministério da Justiça. A Polícia Militar, em todo o Brasil, ela é uma parceira incondicional do Ministério, então pode-se procurar os quartéis e fazer o depósito da arma, as fases nós vamos falar daqui a pouco. Eu acredito que essa campanha será estendida enquanto tivesse sucesso, enquanto tivesse aceitação por parte da comunidade. Até porque uma questão interessante também, para você que está nos acompanhando, a recomendação não só dos órgãos autorizados, mas especialmente da polícia no seu todo, é que quando, por exemplo, uma pessoa vai sofrer um assalto, por exemplo, especialmente a mão armada, não resista, não é? E às vezes aquela tentação de se ter ali uma arma guardada e de se trocar ali, fazer acontecer um tiroteio, quer dizer, o cidadão que sempre vai estar mais despreparado acaba sofrendo mais. E aí a gente repara esses altos índices, né? Além do despreparo que nós estamos falando aqui, manusear uma arma efetivamente não é uma coisa simples. O puxar o gatilho, para quem é profissional, o caso do policial tem um treinamento bem aperfeiçoado nessa área, sabe que não é simplesmente puxar o gatilho. Tem uma respiração, tem um condicionamento, tem a forma de segurar a arma, porque se você puxa o gatilho e aquele projétil ele não vai na direção de quem se deseja, você tem um projétil livre numa direção pronto para atingir N pessoas. Então aquele que poderia ser um instrumento de defesa, ele passa a ser um instrumento de morte. E é isso que nós não recomendamos, porque não é um instrumento de simples manuseio, precisa de uma técnica. E olha, quando nós ministramos um treinamento, você tem todo um condicionamento mental, uma respiração que se passa para a pessoa, vai no estande de tiro. Numa situação real, você tem um criminoso que primeiro surpreendeu a vítima, o batimento cardíaco da vítima aumenta, ele já não estava mais com a mão em condições, muito menos com a visão completa. Quando a pessoa tenta reagir ao assalto, o criminoso já estava com todas aquelas etapas prontas, ele já estava com a arma engatilhada. Então, o tempo de ação do criminoso, em via de regra, é muito maior do que a reação da vítima. Motivo pelo qual, em grande parte das ocorrências, a vítima acaba morrendo por quê? Falta de condições de operacionalizar a arma. Confirmando o que nós falamos, não vale a pena. Vamos deixar para o Estado fazer o papel que é dele, Estado. Tá certo. Olha, nós vamos no nosso terceiro bloco, obviamente, especialmente indicar ali os passos metodológicos que precisam, de fato, acontecer para que nós tenhamos essa cultura de paz, como nós falamos, porque as questões são complexas, mas ações precisam ser implementadas, como a campanha que já está acontecendo. Mas aqui ainda, ao final desse primeiro bloco e também no segundo bloco, nós vamos trabalhar um pouco mais as causas. Porque, por exemplo, Frei Moser, em se falando de causa, você olha para os Estados Unidos, por exemplo, país de primeiro mundo, a nação mais rica do mundo ainda, né? Porque a China está chegando aí. Mas, por outro lado, o Obama quis justamente desarmar a população. E houve uma reação tremenda. Então vem a pergunta, no Brasil, que está aí figurando entre os índices campeões em violência, quer seja no trânsito, etc., mas sobretudo mortes por armas de fogo. Desarmar a população é, sem dúvida nenhuma, um caminho a ser seguido. Mas, por outro lado, o que está aí um pouco mais além disso, na causa, Frei Moser, uma questão ainda pouco cultural, a própria formação do brasileiro, o que dizer nesse sentido? Olha, eu faria uma distinção. A história dos Estados Unidos é uma história de violência, embora do Brasil também, mas lá muito mais, tanto assim que não tem indígenas mais para contar a história deles. Nós ainda temos 200 e poucas tribos, não é? Bom, começa por aí. Sim. Segundo lugar, a exaltação, não é, do Tex Willer, não é? A exaltação, não é, do cowboy. Quer dizer, é toda uma cultura que foi sendo trabalhada, sobretudo no cinema, não é? Nos períodos áureos, não é, do cinema. Em seguida, nós temos uma história de guerras, uma história mais recente. Os Estados Unidos têm 500 mil homens em armas no mundo inteiro. Então, no fundo, muito jovem e, sobretudo, de certas camadas sociais mais pobres, filhos de imigrantes, etc., eles não sabem fazer outra coisa a não ser matar. Ou seja,
mesmo quando voltam, não é, de uma eventual guerra, ou voltam lesados fisicamente, ou mentalmente e, sobretudo, afetivamente, cheios de ódio, cheios de rancor, só vê o inimigo. Compreendo. Aí tem a cultura do inimigo. Isso é uma marca, infelizmente, dos Estados Unidos. Ora, no Brasil, eu não vou dizer que seja uma história de paz, não, porque seria mentira. Todo mundo sabe que é uma história violenta. Aliás, até porque os números mostram diferente. Pensa nos pioneiros e bandeirantes também, não eram lá, digamos assim, homens de muita paz, não. E ao longo da nossa história tivemos muitos conflitos, não é? Inclusive, digamos assim, por motivos de independência, busca da independência, mas outros tipos de conflitos, de revoluções, e assim vai. Então, a nossa história não é totalmente pacífica como se declara. Agora, dentro disso, como explicar aqui no Brasil, né, que o desarmamento, né, em termos de campanha é um êxito, mas ainda não consegue arrancar, digamos, essa vontade de matar? Tem causas assim muito profundas. Seria, talvez até alguns vão estranhar, uma cultura do machismo, do homem forte, da pessoa valente, entende? Quer dizer, isso já vai. Depois, a próprio incentivo através de meios de comunicação, com filmes, hoje, naturalmente, com todos os aparelhos sofisticados. Os videogames, essa coisa toda, sem dúvida. Sim, sim. Aquilo Internet. excita a pessoa, de tal forma que mesmo não tendo uma arma, lá no fundo ela quer matar. E é muito curioso ver briga de crianças, às vezes, não, eu te mato. Quer dizer, você percebe que aquilo está, por assim dizer, dentro do sangue. Há uma cultura de violência. Então, nós começamos com esse programa, Estatuto do Desarmamento, ótimo. Agora temos que criar uma outra cultura, que é a cultura da paz. A partir desses pressupostos aí. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, é a primeira parada aqui no nosso programa, mas tem muita coisa aí para a gente ainda trabalhar em termos de causa, porque já eu quero perguntar também aqui ao Major, porque aparentemente os jovens são as vítimas da violência. Você tem hoje violência generalizada, de 0 a 15, de 15 a 24, 25 a 35, é a média principal ali é de 15 a 25, onde infelizmente acontecem os maiores, a maior violência, os maiores homicídios, enfim. O jovem, até que ponto ele é, então, vítima, até que ponto ele também é protagonista nessa situação? Ainda falando das causas, o segundo bloco o Major vai responder para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a 1 minuto mais ou menos nós já estaremos de volta. Então não saia daí, é o tempo de tomar uma aguinha.